Olá pessoal, tudo bem com vocês? No nosso vídeo de hoje da disciplina de Tecnologia da Construção, nós vamos ter uma conversa sobre o canteiro de obras, tá? Pessoal, existem, duas definições para canteiro de obras, nas nossas normas. Uma está na norma regulamentadora NR18, e a outra na NBR 12.284, certo? Segundo a NR18, o canteiro de obras é a área de trabalho fixa e temporária, onde vão se desenvolver operações de apoio e execução de obra, ou seja, é aquela área que é fixa por um determinado período de tempo, e temporária, porque vai se desmontar ao longo da construção. E aí, nessa área, vão se desenvolver tanto as operações de execução da obra em si, como aquelas operações de apoio à execução de obra. E aí, a outra definição, que é a 12.284, ela diz o seguinte, na verdade, ela vai complementar a definição da NR18. Por quê? Ela fala que o canteiro de obras ele vai ser o conjunto de áreas destinadas à execução e apoio dos trabalhos da indústria da construção. E aí vai trazer outra definição aí, Diz que esse canteiro de obras ele vai se dividir em áreas, em duas áreas, as áreas de vivência e a área operacional, que é algo que não tinha sido dito, em relação às áreas de vivência ali na definição da NR18. Então, o canteiro de obras, além de ter essa parte de produção em si, de apoio à produção, de armazenamento de materiais, também consiste em áreas de vivência, que são as áreas destinadas aos colaboradores que trabalharão na obra, tá? Vamos para o próximo, Como é que a gente pensa em organizar um canteiro de obras, Aqui, nosso intuito dessa conversa é a gente ver todos os fatores que influenciam no desenho do nosso canteiro, no layout do nosso canteiro, para que, ao final, a gente possa posicionar, as áreas tanto de vivência como as áreas de produção e apoio à produção da forma mais adequada possível. Então, inicialmente, o que é que eu devo ter? Bom, inicialmente eu tenho que ter o projeto do produto, ou seja, o projeto da minha edificação. Através do projeto, a gente vai visualizar os detalhes da nossa edificação e aí a gente vai poder selecionar os métodos construtivos mais adequados, A gente vai avaliar a disponibilidade de mão de obra, de material, a gente vai analisar quais são os procedimentos executivos mais realizados ali, na região. A gente vai analisar o cronograma de obra, e as atividades previstas no cronograma. Então, é interessante que, inicialmente, quando a gente vai pensar no nosso canteiro de obras, a gente tenha o projeto do produto. Mas, quando eu falo projeto do produto, não só o projeto arquitetônico, Todos os projetos, inclusive lá o nosso cronograma físico e financeiro, porque vai ser de extrema importância a gente ter essa descrição das atividades que vão compor a nossa obra e o prazo que a gente precisa para cumprir elas, A gente vai ver mais à frente que isso é determinante para a gente poder elaborar de forma adequado o layout do nosso canteiro de obras, tá certo? Então, quando a gente tem esse projeto do produto, a gente vai obter, através dessas análises que eu conversei com vocês, o projeto de produção. A gente selecionou os métodos construtivos, a gente sabe a quantidade de materiais, a gente sabe o prazo, e aí, com tudo isso em mãos, a gente vai para a parte da elaboração do projeto do canteiro. Então, com o projeto de produção, onde a gente tem todos esses dados, inclusive de quantidade de colaboradores que vão estar em obra, a gente vai para o projeto do canteiro. Também mais à frente, quando a gente falar de fases do canteiro de obras, a gente vai conversar sobre outra coisa, que é a modificação do layout do canteiro ao longo das etapas da obra, Então, a cada etapa, o canteiro vai ter necessidades específicas e não necessariamente a gente precisa de cara já prever todas as atividades da nossa obra para definir o layout do canteiro, até porque essas atividades, como eu já falei, elas vão se modificando, ao longo da nossa obra.
Bom, por que a gente organiza um canteiro de obras, pessoal? Bom, na verdade, a gente deve organizar tudo, né? Quando a gente organiza, quando a gente planeja, quando a gente programa, a probabilidade das coisas darem certo são bem maiores. Além do mais, né, que quando a gente fala de um canteiro de obras, principalmente de obras de grande vulto, a gente sabe que poupando tempo, poupando imprevistos, a gente também poupa no orçamento, né? A gente poupa dinheiro e aí acaba não gastando dinheiro, não gastando com, como é que eu posso dizer, com recursos, né? Para minimizar algum erro que você venha a cometer por falta de planejamento, certo? Então, primeiro, por que a gente organiza esse canteiro? Para pensar na logística, né? A gente pensando na logística do canteiro, a gente impede a ociosidade de equipamentos e mão de obra. Ou seja, isso aí está bem relacionado, pessoal, com o cronograma da obra, né? A gente cumprindo o cronograma direitinho, né? A gente vai impedir que equipamentos, sobretudo aqueles que são alugados, né, fiquem parados na obra e que a mão de obra também fique aguardando para elaborar determinada atividade. Nessa parte, quando a gente pensa na logística, a gente vai de novo recorrer ao nosso cronograma, onde a gente vai visualizar a precedência das atividades elaboradas no canteiro, certo? Para evitar que atrase alguma etapa importante, né, que seja subsequente a outras atividades. Quando a gente pensa na logística também do canteiro, a gente diminui os tempos de deslocamento, ou seja, o tempo de deslocamento com material, tempo de deslocamento com mão de obra, né? E também a gente racionaliza as atividades, certo? A gente também, quando organiza um canteiro, tem que pensar na segurança. A próxima aula a gente fala, por exemplo, de NR18. E aí a gente vai ver tudo que essa norma regulamentadora ela fala sobre segurança no canteiro de obras. Isso é muito importante também. E aí, quando a gente pensa nessa segurança, a gente tem que visar a minimização das interferências, né, entre materiais e mão de obra, sobretudo chegada de materiais, tá? Bom, agora aqui eu vou trazer para vocês alguns fatores que influenciam na organização do nosso canteiro, né? Primeiro, pessoal, quando a gente obtém lá o projeto do produto, a gente seleciona os processos e métodos construtivos que a gente vai empregar, certo? Então, a partir disso, vai influenciar a demanda por áreas no nosso canteiro, né? E aí eu trouxe alguns exemplos, né? Por exemplo, os elementos são pré-fabricados. Eu vou utilizar elementos pré-fabricados de concreto. Se sim, aí eu não vou precisar armazenar na minha obra aço, não vou precisar armazenar brita para concretar as estruturas, né? E outros fatores, como por exemplo as áreas, né, de produção do concreto, a área de corte e dobra de aço, certo? A área da marcenaria, né, para elaboração das formas. Então, o tipo de método construtivo e processo que eu vou utilizar influencia na forma que eu vou organizar o canteiro. Quanto à estocagem de materiais e dos elementos construtivos, né? A gente tem que pensar nas características dos materiais que eu vou armazenar. Esses materiais, eles são ensacados? A gente vai ver mais à frente que existem recomendações para armazenamento de cimento, de cal, de gesso, de argamassa, né? E aí também demanda um espaço no canteiro, tá? A gente não pode armazenar esses materiais de qualquer forma. Esses materiais, eles são a granel, como por exemplo a areia e a brita, né? Outra coisa que influencia bastante na organização do nosso canteiro é o prazo de execução e o cronograma da obra. Eu tenho um cronograma mais folgado, eu tenho um cronograma mais apertado. Se teu cronograma for mais apertado, obviamente que vai demandar uma área maior, né, para estocagem de materiais, para execução de serviços. Então tudo isso, né, vai influenciar na forma com que a gente vai organizar nosso canteiro de obras. Bom, aqui eu trago esse fluxograma que fala um pouco das várias vertentes que a gente tem que analisar para definir o layout do canteiro de obras, né? Primeiro a gente vai partir de um plano de ataque, onde a gente vai avaliar os projetos, né? O cronograma físico e o tempo disponível para a execução da obra. A partir dos projetos, a gente vai
optar entre diferentes tecnologias construtivas, certo? E a partir disso, a gente vai avaliar quais são os materiais e componentes necessários para aquele método construtivo que eu adotei, né? E também planejar entrada, saída e localização de equipamentos, né, baseado naquele método construtivo, certo? Em relação ao cronograma físico também e aos projetos, que a gente tá vendo essa setinha, ó, vindo para cá também, né? A gente vai observar quais são os espaços disponíveis que nós teremos em cada fase do canteiro de obra, né? Qual é o espaço que eu tenho para poder armazenar esses materiais, né? Esses equipamentos. E aqui ainda em relação ao cronograma físico, a gente vê a demanda por espaços para estoque e processamento, né, dos materiais, e demanda por outros tipos de espaços no canteiro, como por exemplo um estande de vendas, né, um escritório, enfim. Tudo isso nos leva à definição do layout de canteiro, certo? Pessoal, algo que eu gosto sempre de falar para os meus alunos, esse layout, né, não é definitivo. Você vai elaborar vários layouts, né, várias soluções, e aí depois vai ser analisado qual é a melhor solução de layout para o seu canteiro de obras, certo? Lembrando que nessa avaliação, né, tá até esse quadrinho aqui, você tem que fazer um checklist dos critérios, né? Logicamente avaliando todas as fases, né, que compõem o canteiro de obras e todas as atividades que serão executadas. Vamos aqui para o próximo, né? Atividades que compõem o planejamento do canteiro de obras, né? Primeiro, a gente tem aí muito importante, que eu já falei para vocês que é relativo ao cronograma, é o prazo, né? Trata-se de uma decisão básica preliminar que, além de fundamental para a definição do cronograma, pode ter reflexos na própria concepção do projeto. Além do tempo total disponível para a obra, que pode influenciar a decisão de se adotar construções provisórias de alvenaria ou madeira compensada, a verificação da época do ano em que certos serviços serão realizados, pode induzir a concepção do canteiro. Por exemplo, ter de iniciar a obra em época de chuva pode servir de alerta quanto à localização de um portão e das condições de pavimentação do acesso à obra. Pessoal, essa parte aí das instalações provisórias é o seguinte: a gente vai precisar avaliar o prazo da obra para saber que tipo de material a gente vai utilizar para construir, por exemplo, as áreas de vivência, né, refeitório, alojamento, escritórios. A depender do prazo que você tem na obra, às vezes compensa mais você fazer de alvenaria, né? Outra análise que você tem que fazer é realmente essa que está falando sobre o início da obra, né? Se você vai iniciar a obra no tempo chuvoso, você vai precisar prever as condições em que os materiais serão levados até a obra, serviços como, por exemplo, concretagem, né, que não podem ser feitos em tempo chuvoso. Então, tudo isso você tem que levar em conta, certo? Uma consideração que a gente faz para o planejamento do nosso canteiro de obras. O projeto, né, é essencial. Quanto mais informações a gente tiver relativa à edificação que a gente vai construir, maior a chance a gente tem de planejar um bom canteiro de obras, né? E aí de prever todos os serviços, de forma que não faltem materiais nem mão de obra, certo? Nesse sentido, a disponibilidade dos projetos executivos e mesmo dos projetos para a produção seriam a condição ideal. A gente sabe que nem sempre é assim, né? Geralmente a gente começa com o projeto arquitetônico, o estrutural no máximo, e os outros projetos a gente vai recebendo ao longo da obra. Esse é um problema, né, que ocasiona a incompatibilidade de projetos muito frequentemente. Que é o que está até dizendo aqui, ó, no próximo slide, né? No entanto, é comum que tais projetos demorem muito a ficar prontos. A gente tem a mania, né, pessoal, de querer passar pouco tempo planejando. Olha só como é que a gente né? A gente passa pouco tempo planejando e muito tempo executando. Talvez se a gente passasse um pouco mais de tempo planejando, esse tempo de execução seria menor e aí a gente teria um custo menor com tantos imprevistos que acontecem, né? Então, o ideal é que realmente a gente tenha, né, a maior quantidade de projetos possíveis para a gente planejar de forma adequada o nosso canteiro de obras.
Perdão. Plano de ataque. Como subsídio para a elaboração do cronograma, há que se definir o plano de ataque para a execução da obra. Isto é, a gente definir a relação de precedência entre as atividades principais da construção. Pessoal, essa parte é bem ligada à parte de gestão, né, e gerenciamento da obra. A gente vai pegar o nosso cronograma, a gente vai ver as atividades que estão ali descritas e vai ver a relação de dependência com as atividades. A gente vai ver o caminho crítico, que a gente vai falar mais à frente, que são atividades que a gente não pode atrasar. A gente vai ver atividades que têm um período de execução mais flexível. A gente vai ver o que a gente precisa executar primeiro para poder executar atividades subsequentes que dependam dessa primeira atividade. Então, isso aí é muito importante, essa análise de precedência das atividades para planejar nosso canteiro de obras, né? E aí a gente tem como exemplo, fazer o corpo do edifício inicialmente e depois a periferia, ou fazê-lo simultaneamente, né? Fazer a periferia em partes, começando pela frente ou pelos fundos. Então, a gente vai ver que quando a gente vai pegar nesse cronograma, a gente vai ter várias opções e aí a gente tem que decidir pela mais viável. O cronograma físico-financeiro, né? Ele é obtido a partir do projeto, né? E daquela relação que a gente falou entre as atividades. E a partir do projeto a ser executado, ou mesmo de uma ideia geral sobre os serviços da obra, quais são esses serviços, a quantidade, durante qual prazo e qual relação de precedência deve-se elaborar o cronograma físico para a obra. Pessoal, essa parte da elaboração do cronograma físico-financeiro é algo um pouco complexo, né? Porque para elaborar um cronograma, primeiro, né, a gente tem que ter uma ideia de como trabalha a nossa equipe, quanto tempo essa equipe gasta em determinado serviço, né? Isso tudo está muito relativo à análise da produtividade. Se você não conhece sua equipe, né, e você pega dados da literatura, você não tem como fazer um cronograma tão preciso, né? Entretanto, tem como você avaliar, sim, a precedência das atividades e organizar esse cronograma físico para a obra, né? Para que a sua equipe tenha um norte de trabalho. Certo? Então é o ideal que a gente tente pelo menos seguir esse cronograma à risca, né? Sobretudo quando a obra por algum motivo não pode atrasar, tá certo? Atraso acarreta também prejuízo financeiro. Então, a gente pode ter algumas atividades com planejamento semanal. Geralmente são atividades, pessoal, que têm um maior volume, né? Por exemplo, armadura, concretagem, alvenaria, revestimento de argamassa. São atividades que têm um maior volume e demandam mais tempo, né? A gente deve indicar no nosso cronograma o início e o fim de cada atividade, certo? Tanto dessas atividades sem maior volume, quanto das outras atividades, como instalações elétricas, hidráulicas, instalação do elevador, azulejos, pisos cerâmicos, né? Que são atividades que demandam um pouco menos de tempo, certo? Aí, como tá falando, aqui a gente tá visualizando dois grupos de atividades, né? Um grupo de atividades que tem um maior volume, né? Que demanda maior quantidade de recursos e mão de obra. E outra parte, né, que são as atividades que requerem menos pessoal e demandam menos recursos também. Então, o primeiro grupo, né? No primeiro grupo, a gente tem os insumos de maior relevância, relativo ao planejamento de transporte e de espaço para estocagem, né? O concreto, o aço e a argamassa, né, e os tijolos representam em geral mais de 80% do peso total de um edifício. Então a gente vai ver mais à frente isso, né, das fases da obra. Mas esse primeiro grupo são essas atividades de grande volume, certo? O segundo grupo pertence a insumos onde normalmente se faz uma previsão de áreas necessárias sem se passar por quantificação de consumos semanais. Neste caso, inclusive, pode-se pensar em agrupar diversos serviços de natureza semelhante dentro de uma mesma classificação. Por exemplo, falamos em instalações hidráulicas sem distinguir necessariamente entre prumadas e ramais, por exemplo. Esse segundo grupo de atividades, pessoal, a gente diz assim que são atividades que são mais relacionadas à parte de acabamento, né? Então, imagine a gente vai planejar nosso layout de canteiro de obras, nosso canteiro de obras, para aquela fase de maior volume, e depois que aquela fase passar, a gente vai adaptando, né? Readaptando os espaços, qualificando os espaços
para poder armazenar os materiais necessários dessas outras etapas, tá certo? Outra coisa importante, né? A seleção das tecnologias que a gente vai utilizar. Isso vai incluir escolha dos tipos de equipamentos, né? Os equipamentos de transporte, tipo de argamassa que vai ser utilizado, do equipamento para acesso à fachada. Então aí eu trouxe essa tabela para vocês, só para que vocês consigam visualizar o seguinte, ó. A depender do tipo de equipamento, por exemplo, de transporte, né? A gente tem a duração do ciclo e a capacidade. Com isso, a gente consegue meio que prever, né, a produtividade relativa aos serviços que utilizarão esses materiais, certo? Então, nessa etapa também a gente tem que planejar as tecnologias. Aqui, pessoal, a gente tem um cronograma semanal do sistema de transporte, né? Então, perdão. Então, isso é importante para quê? Para que a gente consiga disponibilizar os materiais, né, para os colaboradores no tempo certo, para que eles não fiquem lá ociosos, né, tanto os colaboradores quanto os equipamentos. Então, é interessante que a gente tenha, né, esse cronograma do sistema de transporte, sobretudo se a obra for de grande vulto, tá certo? Bom, pessoal, eu vou encerrar por aqui hoje. Na próxima aula a gente vai continuar falando, né, sobre essas atividades que compõem o planejamento de obras, né? Então, eu vou encerrar por aqui para que a aula não fique muito extensa. Espero que vocês tenham aproveitado o conteúdo, tenham gostado. A gente se fala na próxima. Tchau, tchau.